Quero ser grato a Deus por essa oportunidade, pela graça do Senhor, que tem nos fortalecido diariamente. Tivemos um domingo abençoado, uma escola dominical abençoada. E eu sou grato a Deus, porque a sua misericórdia nos alcançou mais um dia das nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Juízes, capítulo 16, verso 20. Juízes, capítulo 16, verso 20. A gente, quando é moça poder ministrar a palavra de Deus, fica um pouco nervoso, apreensivo, mas quando a gente vai vendo os louvores, as palavras, as saudações, e batendo com a mensagem que o Senhor te proporcionou, nosso coração se enche de alegria. É verdade? Juízes, capítulo 16, verso 20, apenas um versículo. A igreja apenas acompanha. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Apenas este versículo. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, esta palavra ela é clara sobre a vida de Sansão. Se nós repararmos um pouco sobre o livro de Juízes, vamos observar que a todo momento Deus está levantando homens para poder tirar o povo de Israel das garras do inimigo. A Bíblia nos conta que Manoá, o seu pai, juntamente com a sua esposa, ela era estéril. E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor aparece até esse casal, dizendo: olha, você gerará um filho, e esse será o libertador do povo de Israel. Por que libertador? Porque durante 40 anos o povo estava submisso aos filisteus. Geração aquela pecaminosa, geração que adorava outros deuses, a deuses pagãos. E essa geração de Israel partiu para a idolatria. E Deus, pela sua misericórdia, levanta Sansão, graduado de uma força, para libertar esse povo da nação dos filisteus. Aquele anjo, ele chega até aquela mulher dizendo: olha, esse menino, ele será nazireu. Nazireu quer dizer separado, escolhido. E o anjo do Senhor passa ali uma doutrina para que eles possam seguir. A Bíblia nos conta que Sansão, ele não podia beber bebida fermentada. Sansão, ele não podia tocar em alimento impuro. Não podia cortar o seu cabelo. Mas vamos ver que Sansão, Deus o abençoou com uma força sobre-humana. Embora Sansão foi escolhido por Deus, embora Sansão tinha essa força, mas Sansão, vamos ver que no fim da sua trajetória teve a morte trágica. A Bíblia fala que Sansão, ele se suicidou, tirou a sua própria vida. E se nós pegarmos a palavra do Senhor e começarmos a estudar, vamos ver que 4 personagens bíblicos, homens de Deus, se suicidaram. Entre eles está o rei Saul, Judas,
glória de Deus. Vamos ver que no fim da trajetória de Sansão, ele morreu cego. Sansão, ele morreu escravo, porque não carregava com si o caráter de Deus. Sansão, a Bíblia fala que ele era pegado no que via. A Bíblia diz: olhou ele e viu que agradava aos seus olhos a matéria. Sansão, ele fazia as coisas que agradavam a sua própria vontade, mas não a vontade de Deus. A Bíblia vai dizer que o primeiro erro de Sansão foi quando ele tocou em um animal impuro. Mas ele achou que porque Deus não matou ali de imediato, Deus aceitou aquele pecado, aceitou aquele erro. E a Bíblia diz que na trajetória de Sansão, ele vai agravando isso muito mais. Tocou nos 30 homens, que arrancou as suas vestes para aqueles que decifraram o enigma. Aleluia. Tocou na queixada de jumento, que era um animal impuro. Ele esqueceu dos detalhes da conduta que é ser um servo de Deus. Sansão, embora ele participava dos dons de Deus, embora o Espírito Santo do Senhor usava ele, mas Sansão, ele nunca aceitou ser transformado verdadeiramente pela palavra de Deus. Se Deus falou não, é não. Sansão, ele bebe água da imundície e achou que o que era doce na carniça e o que sacia a imundície é uma coisa normal. Muitas das vezes aderimos ao erro, não vamos de acordo com a vontade de Deus e achamos que estamos vivendo uma vida normal. É aquele ser humano natural, tudo está bom, da forma que eu quero, eu faço da forma que eu quero. A questão de toda a trajetória de Sansão é que ele nunca aceitou a transformação de Deus na sua vida. E por isso no final sofreu as suas consequências. Um exemplo fielmente de transformação foi o apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, antes da sua convenção, ele era um fariseu. Do que se tratava os fariseus? Os fariseus, eles eram oposição ao ministério de Jesus Cristo. Eles não aceitavam a palavra das boas novas de Jesus. Os fariseus, eles entravam em casas e prendiam homens e mulheres que praticavam a palavra de Jesus. A Bíblia diz que eles prendiam e até mesmo matavam, como fizeram com Estevão, porque não aceitava o ministério de Jesus Cristo, da graça que chegou até as nossas vidas. Vamos ver que na trajetória do apóstolo Paulo, quando ele decide ir a Damasco, ali para matar homens e mulheres que estavam pregando a palavra de Jesus, o próprio Senhor vai até a ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia fala que Saulo, ele ficou sem enxergar por conta do brilho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que por 3 dias ele ficou cego dentro da cidade de Damasco. Ele foi guiado pelos homens que estavam ali em sua volta. Por 3 dias fica cego dentro daquela cidade. Mas Deus usa um homem chamado Ananias. Ananias vai até aonde Saulo estava, dá ali a visão para ele pela presença de Deus, e a Bíblia diz que houve uma transformação sobre a vida do apóstolo Paulo.
passa agora a ser perseguido, porque saiu ali pregando as boas novas de Jesus. Ele entendeu que para ter acesso ao Senhor Deus, só pela graça do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo, ele sai pregando as boas novas de Jesus naquela cidade de Damasco, onde o povo que estava ali ouvindo aquela mensagem não entendeu. Como é que um fariseu, que é oposição ao ministério de Jesus, agora está pregando sobre o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo? A Bíblia nos conta que o apóstolo Paulo, ele se deixou ser transformado pela presença de Deus. E é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que transforma a nossa vida. Aleluia! Todas as vezes entramos na casa do Senhor com uma certa deficiência. Achamos que o caminho do Senhor Jesus Cristo é pelas bênçãos, é pelo milagre. Mas a única coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu foi a salvação eterna. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espírito Santo, aleluia! Se hoje nós chegarmos para o nosso Senhor Deus e reivindicar a Ele o que é do nosso direito, Ele vai abrir um buraco e nós vamos ser mortos. Porque o salário do pecado é a morte. Se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo, se não fosse pela sua morte naquela cruz, o que seria de nós hoje? É verdade. Mas a graça do Senhor chegou até a sua e a minha vida hoje. Aleluia! Graça essa que transforma, graça essa que liberta, graça essa que te dá força para romper qualquer dificuldade debaixo da presença do Senhor Jesus. Meu Senhor da glória! Muitas das vezes carregamos um ministério na nossa vida e rejeitamos esse ministério. Não levamos a sério a presença de Deus na nossa vida. Sansão, ele sofreu uma consequência, mas o apóstolo Paulo, ele foi transformado pela graça do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua trajetória, ele disse: eu fui para a esquerda, Deus me levou para a direita. Eu fui para a direita, o Senhor me levou para a esquerda. Não importa qual caminho você seguir, você tem que seguir o caminho a qual Deus proporcionou para a sua vida. Muitas das vezes nós temos que deixar de lado as nossas vontades, os nossos achismos, porque quem sabe o dia de amanhã é só Deus. Nós temos que ser cada dia guiado pela presença de Deus, presença essa que te transforma. Se você hoje está seguindo um evangelho da graça que não te transforma, você me perdoe, mas você não está seguindo o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Porque o evangelho do Senhor Jesus requer transformação da nossa vida. Não é venha como estás e continua como estás. Mas a graça do Senhor te confronta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo me confronta. Porque a todo momento a minha carne só quer saber de coisas que vão de encontro, que não vão de encontro à presença de Deus. Mas quando aderimos à verdadeira graça do Senhor Jesus, há transformação na sua vida. Há transformação de caráter, há transformação de conduta, há libertação nas nossas vidas. Você, embora estava perdido no mundo, hoje você foi achado. Embora você era órfão lá no mundo, hoje vocês têm um Pai. Nós temos um Pai para adorar, para glorificar e exaltar, porque somente Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. É interessante que quando nós pegamos a passagem ali do rei Saul, e nós vamos ver quando Deus chega para o rei Saul
e o rejeita, vamos ver que ele rejeita como rei, mas não como filho. Porque Deus não rejeita um filho a quem o ama. A única coisa que Ele quer de nós é o arrependimento, é a transformação, é que andamos conforme a sua vontade, porque a graça do Senhor, ela transforma todo o nosso ser. Muitas das vezes eu estou trabalhando, conversando com alguns dos meus clientes, até mesmo algo não relacionado ao Evangelho, mas ele pergunta: você é crente, você é evangélico, né? Sim. Por quê? Porque quando você aceita a graça de transformação na sua vida, tem transformação no seu caráter, tem transformação na fala, tem transformação no passo, de conduta, porque você é luz, e luz brilha nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o que nós temos que fazer a cada dia é carregar essa responsabilidade da graça do Senhor Jesus na nossa vida. Graça essa que chegou até mim, graça essa que chegou até você, mas não foi de graça, porque alguém teve que morrer naquela cruz pelas nossas vidas. E esse alguém se chama Jesus Cristo. A coisa que mais nós temos que fazer é seguir a vontade do Senhor, é chegar em sua casa e dizer: Senhor, eu não sou ninguém, sem a sua presença, Pai, eu não sou ninguém. Não é fazer igual aquele fariseu juntamente com o publicano. Em Lucas capítulo 18, o Senhor Jesus, ele traz a nós o ensinamento da graça e traz o exemplo de dois homens. Um era fariseu e o outro era publicano, um cobrador de imposto. E aquela parábola, o Senhor Jesus Cristo, ela vai contar ali com muita sabedoria. Se nós pararmos para analisar, Jesus ele ensina por parábolas, porque era fácil de entender, de interpretar. E quando Jesus começa a falar sobre aquele fariseu, ele diz que aquele fariseu, ele chega ao Deus para orar e diz: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu jejuo 2 vezes ao dia. E aqui a parábola vai dizer que aquele publicano, ele não tinha coragem nem de levantar a sua cabeça para olhar para o céu. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Pai. E Jesus vai dizer que aquele publicano voltou para a sua casa justificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não há o que possamos fazer em obras para adquirir a justificação. Não há o que possamos fazer pelas nossas mãos para adquirir a justificação do Senhor Jesus. Porque a justificação ela já veio pela fé que nós temos no Senhor Deus, aquele que nos libertou, nos transformou de todo pecado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fomos justificados não pelas nossas obras, mas fomos justificados pela fé que temos no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele diz: se vivermos, viveremos para Cristo, se morrermos, morreremos para Cristo. Vivendo ou morrendo, pertencemos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pertencemos a Cristo. Muitas das vezes achamos que o nosso pecado vai nos levar distante do Senhor Jesus. O pastor Rodrigo Silva, é um pastor, acho que é presbiteriano, ele conta ali uma parábola de um jovem. Ele vai dizer que um jovem, na época do faroeste, ele foi condenado por um crime, e a condenação dele era a morte pela forca.
E ele vai dizer que a população daquela cidade se junta ali para poder ir até o governador para conceder o perdão para aquele jovem, para que não matasse aquele jovem. E ele vai dizer nesta parábola que o governador, ele coloca um terno, coloca uma gravata, pega a Bíblia, coloca a sua mão e coloca a carta de perdão dentro daquela Bíblia e vai até aquela prisão ao encontro daquele jovem. Ele contando aquela parábola, ele vai dizer que quando aquele pastor, que na realidade era o governador da cidade, chega até aquele jovem começou a xingar aquele pastor. Aquele jovem começou a cuspir naquele pastor. Aquele jovem começou a jogar pedra naquele pastor. E aquele governador distanciou daquele jovem até por meio da sua criança e foi embora. E o carcereiro que tomava conta daquela prisão chegou para aquele jovem e disse: rapaz, na realidade aquilo ali era o governador. Dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. Essa parábola, ela vai dizer que quando chegou na morte, na hora da morte daquele jovem, antes da sua condenação, foi dada a palavra a ele, e ele diz: olha, eu quero deixar um conselho aqui, principalmente para os jovens. O que está me levando à morte não foi o crime que eu cometi, mas o que está me levando à morte foi o perdão que eu recusei. Vamos perceber que na realidade o pecado não tem o poder para te levar ao inferno, mas sim a graça do Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes nós recusamos. Aproveite cada minuto das nossas vidas sendo transformado pela graça do Senhor Jesus. Não foi de graça. Teve um preço muito caro que foi pago pelo nosso Jesus por cada vida. Aleluia! E se você hoje chegou aqui, é porque você foi escolhido por Deus. É porque cada dia o Senhor quer transformação da nossa vida. Porque desde a nossa geração, ela já é uma geração pecaminosa. Mas o que nos sustenta cada dia é a graça do Senhor. Graça essa que nos transforma diariamente. Você já imaginou o que seríamos de nós se a presença do Senhor não estivesse na nossa vida? Estaríamos vagando nesse mundo sem direção, sem foco, sem propósito, porque na realidade nós não valemos de nada. Mas quando adquirimos a graça do Senhor Jesus Cristo, essa sim nos fortalece, essa sim nos faz tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa é a graça do Senhor que está repousando nessa noite sobre a minha e sobre a sua vida. Tire esse momento para adorar e para louvar o nome do Senhor Jesus. Somente Ele é digno da sua adoração. Não há outro ser a quem não possamos seguir, não há outro ser a qual possamos adorar, a não ser o nosso Senhor Jesus. Seja guiado pela presença de Deus, seja transformado pela presença de Deus. O Evangelho de hoje, muitos não estão levando o Evangelho a sério. Muitos estão rejeitando a graça do Senhor. Se nós pegarmos um pouco as redes sociais da internet, vamos ver com quanto o Evangelho do Senhor está sendo banalizado. Estão perdendo a essência, estão perdendo a direção, saindo fora da presença de Deus. Vamos ver que na trajetória de Sansão,
Quando Deus queria usar Sansão, a Bíblia diz que a presença do Senhor Deus se apoderou sobre a vida de Sansão. Sansão não carregava a presença de Deus. Sansão era usado por Deus, mas não carregava a presença de Deus. Sansão não carregava o caráter do Senhor Jesus. A todo momento partia para o que ele via, o que agradava aos seus olhos. Mas quando vamos ver a trajetória do apóstolo Paulo, antes da sua conversão e depois da sua conversão, vamos ver que transformação que teve na vida dele. Como ele rasgou o coração e aceitou verdadeiramente seguir o Evangelho do Senhor Jesus. Não podemos tratar o Evangelho de Deus como uma coisa qualquer. O Evangelho é graça. Imagina agora quantas ações o nosso Senhor Jesus levou sobre o seu corpo. Quanta humilhação ele sofreu pelas nossas vidas. O único homem que adentrou sobre essa terra e não cometeu um pecado, mas levou sobre si os nossos pecados, para que a graça do Senhor e para que nós fomos justificados pela sua presença. A presença do Senhor, ela requer transformação. A graça do Senhor Jesus Cristo, ela requer transformação das nossas vidas. Se nesta noite você está tendo ainda a oportunidade de estar aqui, não rejeite o perdão de Deus na sua vida. Pecado nenhum tem o poder de te levar para o inferno, mas sim se nós rejeitarmos a graça do Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes entramos na casa do Senhor com petições de bênçãos, de milagre. Deus abençoa, Deus ele vai conceder esse milagre, mas o que ele requer de nós é o nosso coração limpo para adorá-lo. É você chegar aqui de coração aberto e dizer: Senhor, quero ser usado por ti, quero ser usado. Presença essa que liberta, presença essa que transforma, presença essa que cura, que liberta. É a presença do Senhor Jesus. Sinta nessa noite agraciado pela presença de Deus. Porque se verdadeiramente aceitarmos a presença da nossa vida, aceitarmos verdadeiramente a graça do Senhor na nossa vida, vai ter transformação. A graça ela bate de frente com os nossos erros. A graça do Senhor ela bate de frente com os nossos pecados. A todo momento nós estamos sendo modelados pela graça do Senhor Jesus Cristo. A todo momento nós estamos sendo transformados pela graça do Senhor Jesus Cristo. E se essa presença do Senhor não te transforma, você ainda não achou a verdadeira presença de Deus. Porque a presença do Senhor transforma a nossa vida. Na fala, na conduta, no que você faz. Até o que praticamos no nosso trabalho, isso é um dom dado por Deus. E a presença do Senhor tem que estar nesse ramo do seu serviço. Para as pessoas verem e falar assim: rapaz, aquele rapaz é um verdadeiro servo de Deus. Fez um serviço ali com qualidade. Vi nele a presença de Deus. Até nas nossas obras humanas, no nosso dia a dia, no nosso falar. A todo momento nós temos que transmitir a presença de Deus para o mundo que está lá fora. Evangelho de transformação. Evangelho da graça que nos foi alcançada. Não trate de qualquer jeito a graça do Senhor. Temos cuidado com o que falamos, como agimos, como praticamos. Cuide com carinho esse sacrifício que foi dado por Deus. Repito a dizer, não foi de graça, porque Ele pagou um alto preço pela sua e pela minha vida. Que cada dia possamos mais estar alinhados na presença de Deus.
colocando de lado tudo que te afasta da presença de Deus. Vamos ver que quando Sansão, ele pensou que estava forte, ele vai dizer, e a presença do Senhor se afastou sobre a vida de Sansão. A todo momento a presença de Deus insistia sobre Sansão. Não foi de uma hora para outra que a presença de Deus se afastou sobre a vida de Sansão. Ele tinha uma doutrina para seguir. Não podia tocar em mal impuro. Ele foi e tocou, a presença de Deus continuou com ele. Deitou com uma prostituta, a presença de Deus continuou com ele. Só que chegou um momento que de tanto ele pecar, a presença de Deus se afastou sobre a vida dele. E quando ele precisou daquela força, não tinha mais, porque o que fortalecia Sansão era a presença de Deus. O que te fortalece nesta noite é a presença de Deus. O que te coloca de pé nesta noite é a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver na sua vida, você sim vai chegar aqui fraco, vai sair fraco e vai entrar fraco e vai sair fraco. Não vai ter presença no seu dia a dia. Prosperidade vai fugir de você, porque você não aderiu à presença de Deus. Senhor da glória. O apóstolo Paulo, ele vai dizer a carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele começa dizendo: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, eu não me canso de pregar as mesmas coisas, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ele está entrando na minha vida de um jeito, ele está entrando na vida do pastor de outro jeito. Mas é a presença do Senhor que te fortalece. É a presença do Senhor que vai pegar essa semana sua e vai ter bênção na sua vida. Mas bênção essa através da nossa transformação. Bênção essa através de deixarmos os nossos erros e falar: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu sou pecador. Me perdoe, Pai, porque eu falhei. Mas eu não quero rejeitar a sua graça na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não quero rejeitar o seu perdão na minha vida. O que será de mim, ó Pai, se todo momento recusar a sua graça? Estamos em guerra ao pecado. Não pense que você não tem mais jeito. Não pense que não tem história para ser recomeçada sobre a sua vida. A única coisa que Deus quer de nós é transformação, é arrependimento, é que a presença do Senhor esteja verdadeiramente sobre as nossas vidas diariamente. Eu trago nessa noite aqui um evangelho que transforma. Não é um evangelho que venha como estás e siga como estás, mas é um evangelho de transformação. É a graça que transforma. É a graça do Senhor que te libertou, que te deu a oportunidade de estar aqui. Porque se não fosse a graça do Senhor, eu já estava jogado no mundo. E o inimigo não está nem aí para quem está no mundo, não. O inimigo está aqui, ó, redondando em volta, achando uma brecha para poder atacar você, para poder tirar você da presença de Deus. Mas a partir do momento que nós pegamos aqui o exemplo do apóstolo Paulo e entregamos a nossa conduta por completo, entregamos a nossa vida trazendo transformação, valorizando a graça do Senhor Jesus, o caminho é reto, não é para a esquerda nem para a direita, a direção reta. Essa graça que te faz alcançar o reino dos céus, essa graça que vai te libertar, essa graça que vai te libertar dos teus erros, que vai bater de frente com tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. É no modo de falar, no modo de agir, no modo de conversar. É aquela palavra mansa. Quantas das vezes até em briga de trânsito, é um buzinando aqui, outro ali, outro vai falha, e está sobre aquela ira, falar alguma coisa, mas não. A presença de Deus está
sobre a sua vida, não. Vá em paz. Vá em paz porque eu estou em paz. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu quero permanecer na presença de Deus. Nada pode me afastar da presença de Deus. Discussões de trânsito não podem me afastar da presença de Deus. É cautela com a graça do Senhor Jesus. É aquele cuidado. O amor do Senhor, Ele sim é amor pelas nossas vidas. Mas quem ama corrige. Quem ama te direciona ao caminho certo. Quem ama aponta seu erro. Quem ama fala do filho da sua. Toma cuidado com isso aqui. Segue o caminho por aqui. Porque aqui vai te levar ao reino dos céus. Aqui vai te levar para a presença de Deus. Eu trago nesta noite o evangelho de transformação. Deixe que a graça do Senhor Jesus Cristo te aproxime mais perto do Senhor Deus. Não se desfaça da graça do Senhor por conta de pecado. Pecado não tem poder de te levar para o inferno. Mas sim se você recusar a graça do Senhor. Mas graça essa que transforma. Que diz, ó, vem, seja transformado. Nova criatura você é. Segue a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode se colocar de pé nesta noite. E nesta noite nós possamos aderir cada vez mais à presença de Deus. Valorize esse preço que foi pago por Jesus. É uma mensagem de reflexão para o nosso dia a dia. É uma mensagem que vai trazer estrutura espiritual para poder enfrentar qualquer dificuldade. Nem andando balançando, não pelar e pecar, não. É o firmamento na pedra angular que se chama Jesus Cristo. É aquela pedra que sustenta ali todo aquele alicerce. Essa pedra que se chama Jesus Cristo é que nós temos que estar alicerçados. A presença do Senhor que te transforma. A graça do Senhor transforma. Para que eu vou temer? No que eu tenho a fazer? Se não for servir a Deus, nada temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo. Louvado seja Jesus. Abre o seu coração e deixa a presença do Senhor se manter firme na sua vida. Se eu estou